Glória a Deus. A paz do Senhor para com todos. Amém? Glória ao Senhor. Pode sentar. Nós vamos estar sendo, neste momento, ministrado pela palavra do Senhor. E eu queria que vocês abrissem no livro de Mateus. Daqui a pouco eu vou pedir para colocar o tema, mas antes nós vamos ler o livro de Mateus. Capítulo 1. E nós vamos ler Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23, que diz o seguinte: (21 a 23). Ela dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Glória ao Senhor. Eu trouxe esses 3 versículos aqui para mostrar uma coisa, que aqui está falando sobre a palavra, uma profecia que está lá em Isaías, e essa profecia ela está aqui no Novo Testamento para mostrar uma coisa, que todo o Velho Testamento, toda a velha aliança, ela simplesmente testifica que Jesus é Deus, Emanuel conosco. Jesus é Deus. Se a gente observar todo o Velho Testamento, você vai ver que os símbolos e todos os acontecimentos apontam para a nova aliança, aponta para o Messias, aponta para aquele que está no nosso meio, o próprio Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você analisar, por exemplo, a Arca da Aliança aponta para ele. O que está na Arca da Aliança aponta para o Cordeiro de Deus. Os sacrifícios que eram feitos naquela época do Velho Testamento apontavam para Jesus. Então, na verdade, todo o Velho Testamento aponta para o Cordeiro, não é? Jesus. E quem é Jesus? Deus conosco. Deus conosco. A gente precisa entender também que o Novo Testamento, ele testifica verdadeiramente, em todos os sentidos e acontecimentos, que Jesus é Deus, Emanuel, e ele está conosco. Em 1 João 5,20, diz o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida e a vida eterna. Gente, observe que a nova aliança é exatamente isso. Ela testifica toda a verdade da velha aliança, mostrando muito claro e nítido que Jesus, ele realmente é Deus e estar conosco. Por isso que eu queria mostrar o tema desta manhã para vocês. Descansa o teu coração, Deus é conosco. Veja só, eu vou trazer assim uma memória para nós raciocinar esse tema, porque eu vou recorrer a ele. Descansa o teu coração, Deus é conosco. Então, o que é que eu observo aqui? Eu observo que, como eu falei, o Velho Testamento aponta para Jesus e o Novo Testamento testifica que Jesus é o Messias, Emanuel, ele é Deus e está conosco. Se Deus está conosco, nós conseguimos descansar o nosso coração nele, porque nós não estamos só. O mundo vive uma crise, a pandemia assusta a humanidade,
Estamos vivendo, além desta crise da pandemia, tantas outras situações que estão acontecendo em nossos estados e cidades, para roubar de nós a esperança que há um Deus no meio do seu povo. E o nome dele é Jesus, o Messias, o escolhido, o enviado. Ele é Emanuel. Nós que somos cristãos e conhecemos esta verdade, entendendo que Jesus é Deus e temos Ele como Deus, nós não deveríamos realmente viver ansioso, mas deveríamos descansar o nosso coração nele. Por quê? Aí eu vou dizer por quê. Jesus, Ele realmente é o verbo de Deus. E por que devemos descansar? Porque Ele estava lá no princípio com o Pai e o Espírito Santo. Ele estava lá criando todas as coisas e nada do que existe foi criado. Nada veio fora dele, porque foi ele que criou tudo. E esse Deus tão grande e poderoso está no nosso meio. João, agora eu vou ler um texto aqui, que está em João capítulo 1, versículo 1 ao 14, mostrando que Jesus é o verbo, não é? E João abre as cortinas para apresentar o verbo de Deus, para apresentar o Messias, o Emanuel, o Deus que está conosco. Vamos ler aqui, João capítulo 1, do 1 a 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que é vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Aleluia. Gente, observe aqui que João abre as cortinas para apresentar Jesus, Emanuel, Deus conosco. E quando entendemos esta palavra, nós vamos entender que Jesus realmente é o verbo de Deus, é o próprio Deus que se vestiu de pele humana, se humilhou e veio até nós, para que nós não venhamos a estar só. Deus está conosco nesta luta, nesta tribulação, nesta situação que você esteja vivendo. Eu quero dizer, você não está só, Deus é contigo. Se Jesus, gente, que nós entendemos que Jesus, Ele é Deus e criou todo o universo. Se Ele criou todo o universo, Ele também governa. Se Ele governa, Ele está no controle. Se Ele está no controle, nada acontece sem a sua permissão. Se Ele está permitindo essas coisas, não queira entender. Continue adorando, louvando e descansando no teu coração dEle. Porque se você ama Ele, todas essas coisas vão cooperar para o teu bem. Jesus é Deus. Ele está no nosso meio. Se você entende isso, que Jesus governa o mundo, aí eu lhe pergunto, Ele também governa a sua vida?
Ele governa o seu coração, Ele governa os seus sentimentos. Como é que estão os seus sentimentos hoje? Está ansioso, angustiado, oprimido, ou está descansando, confiando e esperando naquele que pode todas as coisas da tua vida? Jesus governa a sua vida. Se você tem dúvida, hoje nós vamos orar para você fazer essa entrega. Jesus é a luz que reflete em nós a sua glória. Eu vou dizer uma coisa para você: se Jesus governa a tua vida, eu vou dar um conselho para você: descansa o teu coração. Sabe por quê? Esse Deus Emanuel está contigo. Descansa o teu coração. Quando a gente entende que Ele é a luz, e quando você deixa Ele governar, esta luz vai refletir em você. A Bíblia nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não quer dizer que você e eu temos luz própria, mas temos a luz de Cristo refletindo em nós, para que o mundo saiba que você tem um Deus verdadeiro, que era, que é e que há de vir. Ele é Jesus. Quando a gente entende isso, a gente entende que, por exemplo, falando de ciência, fatos consumados, o sol, ele tem luz própria. Ele tem a luz própria, e a gente sabe disso. Se você for olhar para a lua à noite, ela está lá brilhando, mas ela não tem luz própria. Ela brilha pelo reflexo do sol. Se você diz que Jesus governa a sua vida, que Ele é o teu Deus, então essa luz está refletindo em você, e quando você sair por aí, aonde você estiver, aonde você for, Deus está contigo, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Agora, a gente observa uma coisa, que quem não está nele, não tem luz, só tem luz quem está nele. Observe Mateus 11, 28, Jesus faz um convite aqui e diz o seguinte, veja aqui de lado: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O mundo não pode te dar descanso. Nada neste mundo pode te dar descanso. Dinheiro não pode te dar descanso. Mas Jesus está fazendo um convite. Se você for até Ele, confiar e deixar Ele governar, Ele te dá descanso. Descansa o teu coração. Deus está no controle. É muito claro esse convite que Ele faz. Jesus está convidando cada um de nós, cada um de você que está nos assistindo, vocês que estão aqui. Se vocês podem dizer, eu já convidei Ele para entrar, então entrega o governo completo da tua vida. Você que talvez não reflete esta luz, ei, hoje é o dia e a hora para que Jesus venha sobre a tua vida, e o reflexo da luz que traz a vida, Ele passa a brilhar em você. O que é que eu vejo aqui, gente? Este convite, ele realmente faz brilhar a luz de Cristo em cada um de nós. Olha, só trazendo o versículo desse mesmo texto aqui, João 1, olha que diz o versículo 12. Ele diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Não existe aquela ideia que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Mas quando você deixa Jesus governar e você tem o brilho dele, você passa a ser co-herdeiro juntamente com ele das promessas que o Pai o fez. Você, quando entende que tem as promessas de Deus e Deus governa a sua vida, e você passa a crer e confiar nele, descansa o teu coração. Nada acontece sem a permissão dele. Muitas vezes coisas que acontecem no dia a dia, nós queremos entender. Ei, não queira entender. Você não conhece a mente de Deus. Descansa o teu coração. Deus está no controle. Essas coisas vão cooperar para o teu bem.
Agora, olhando esse texto, nós entendemos que nós precisamos receber Jesus, o Messias, como o único Deus, Senhor e Salvador, Manuel, Deus presente a cada segundo na nossa vida. Aí sim, eu queria dizer para você, Jesus está convidando verdadeiramente para você fazer parte dessa luz. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora, Hebreus 10, também ele traz um posicionamento para nós, não apenas para você entender isso, mas para você tomar alguns posicionamentos para viver essa realidade na sua vida, porque Deus nos responsabiliza também. Deus nos responsabiliza, e a gente vai ver aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Eu queria que deixasse esse texto aí, para mostrar uma coisa para vocês. Esse texto, gente, Deus traz sobre nós uma responsabilidade. Ele diz primeiro, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Gente, confiança é fundamental para que você consiga descansar em Deus. Porque quando você não consegue descansar nele, é porque você não está confiando nele. Isso é fundamental, é confiar que Jesus é Deus, Emanuel, que criou todas as coisas, que mantém o controle de cada uma delas, que continua na cabine do comando de todo o universo, e nada acontece sem a sua permissão. A gente precisa entender que confiança é algo fundamental, e isso Deus te responsabiliza. Você confia em Deus? Ou você é um crente vacilante, você vacila na sua fé? Agora, olha, observe que ele diz que quando você confia, então, você tem grande galardão. Aí ele diz no versículo 36, com efeito, não é? Com efeito, tendes necessidade de perseverança. A outra coisa que você precisa ter, que Deus te responsabiliza, que Ele não vai fazer por você, além de você confiar, é você perseverar. Não é Deus que vai perseverar por você, é você que tem que perseverar na confiança que você tem em Deus. Você confia em Deus? Deixa que a tempestade piore, continue confiando. Deixa que o teu barco se encha de água, continua confiando. Mesmo que tudo pareça que ele vai à deriva, continua confiando com perseverança. Porque diante de tudo que vem acontecer, quem tem a última palavra não são as tempestades da vida, mas é Emanuel, Jesus, o teu Deus que está contigo. Seja perseverante, para que, havendo feito a vontade de Deus. Gente, muitos de nós queremos Jesus pelas suas promessas. Não queira Jesus pelas suas promessas, porque você está dizendo que quer apenas a provisão. Ei, é melhor o provedor, porque quem tem o provedor se torna co-herdeiro de todas as suas promessas. Não queira Jesus, não busque Jesus, não venha para a igreja adorar Jesus pelo que Ele possa te dar, mas por quem Ele é, Emanuel, Deus conosco e estar contigo. Observe que, havendo feito a vontade de Deus, então alcanceis as promessas. Muitas vezes não queremos fazer a vontade de Deus, e começa quando nós não confiamos. Começa quando nós desistimos em vez de ser perseverante. Mostra muito claro que não fazemos a vontade de Deus, porque muitas vezes as nossas orações, elas não chegam diante de Deus, porque não oramos a palavra. Você conhece a palavra? Ore a palavra, porque a palavra tem a vontade de Deus para você, e essa vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes queremos que Deus faça do nosso jeito, sem querer entender se o nosso jeito Deus fizer, como é que vai terminar. Ei, mas como Deus conhece o amanhã, porque Jesus é Deus, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Queira a vontade de Deus, porque o mais importante é como vai terminar, não é o que está acontecendo, mas é como vai terminar. Não é o que você está sentindo, mas é como vai terminar. E como vai terminar, deixa Ele governar, porque Ele está escrevendo o final da tua história.
Quando entendemos isso, eu gosto de dizer isso por quê? Porque às vezes nós não entendemos que eu estou lendo a palavra. Hoje eu trouxe muitos textos, não é? Nós precisamos, gente, descansar o coração. Como que você consegue? Confiando, perseverando e crendo. Isso entra a fé. Deixa eu dar uma soma desses 3 pontos que cabe a você essa responsabilidade. Confiança mais perseverança mais fé é igual a descanso. Ninguém consegue descansar em Deus se não confiar, se não perseverar e se não crer que Jesus é Deus, Emanuel, está contigo. Então, Jesus, a gente precisa entender que Ele é tudo. Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. Mesmo depois do pecado, Jesus, Ele veio, se humilhou exatamente para trazer o perdão dos nossos pecados. Significa, se Jesus é tudo em todos, então Ele fez tudo por todos. E a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornar filho. Todo mundo é criatura, mas filho, só aqueles que o recebem. Isto é a essência do cristianismo, do evangelho e da certeza que existe um Deus. E mesmo para aqueles que não crerem, não confiem, não acreditem nele, não vai dar em nada, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua no trono, no controle e na direção dos acontecimentos do universo e da tua vida. A gente precisa entender. Quando Jesus, o Novo Testamento mostra várias passagens, Jesus estava ali, em algumas tempestades, ordenando, dando uma ordem à natureza que se acalmasse, dando a ordem dos ventos, o mar. Deixa eu dizer uma coisa, quando Deus governa a nossa vida, a autoridade máxima está com Ele. Ele vai dar ordem aos demônios para bater de retirada, a doença para sair. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos e todos os acontecimentos que nesse momento está acontecendo no universo. Então, o que eu queria dizer para vocês com isso? Teve uma tempestade que Jesus, Ele estava no barco com os discípulos, e os discípulos tinham uma promessa que ia chegar do outro lado. Você tem promessa, creia que você vai chegar do outro lado, porque palavra de Jesus e verdade é a mesma coisa. E aquela tempestade foi muito forte, e eles clamam por Jesus. Jesus sai dali, Jesus estava dormindo, Jesus ordena, dá uma ordem ao mar que se acalme, ao vento que cesse, e tudo cessou. Houve um espanto muito grande da parte dos discípulos, e todos diziam a mesma coisa: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, Emanuel, Deus conosco, é o teu Deus que está no controle das tempestades da tua vida. Ele é Jesus. Você confia nele? Então você pode descansar nele. Observe outra coisa aqui, dentro deste mesmo contexto. Eu queria dizer uma coisa, que este é aquele que estava num princípio com o Pai e o Espírito Santo, criando todas as coisas. Saiba mais, Ele não perdeu o controle de nada que Ele criou. Os homens fazem até Ele permitir, mas quando Deus não quer permitir, Deus não permite e cessa tudo. Observe, nós precisamos entender que esse Deus é o nosso Redentor, que criou tudo. Ele criou tudo, e em todos, e para todos. Ele criou tudo. Ele criou cada um de nós. Ele é aquele que Isaías, no capítulo 40, falou que Ele mediu as águas. Gente, imagina as águas de todos os oceanos da terra. Ele mediu na concha da sua mão. Gente, esse é o nosso Redentor. Isaías diz que Ele criou todas as estrelas e espalhou no firmamento. E a Bíblia diz o seguinte:
por ele ser grande em força e forte em poder, chama cada uma pelo seu nome, e nenhuma vem faltar. Esse é o nosso Redentor. Você ainda não está crendo, você ainda não está confiando, você ainda não está perseverando. Por que andais ansioso, se a tua ansiedade não pode fazer nada e nem muda nenhum côvado dos acontecimentos? E todos os acontecimentos estão nas rédeas do controle do nosso Redentor. Observe aqui outra coisa. Jesus, ele é verdadeiramente o nosso Redentor. Ele é aquele que vê as grandes nações. Isaías continua falando isso. Ele vê as grandes nações e a potência econômica e militar como um pingo que cai de um balde. Imagina um balde, um pingo caindo. Ele vê todas as nações. Ele vê toda a potência econômica e militar como um pingo. Isaías diz como um vácuo, como nada. Ele é tudo, Ele é Deus, tudo vem dEle, e para Ele são todas as coisas, e Ele é o teu Deus, é presente, Emanuel, descansa o teu coração. Gente, esse é o nosso glorioso Redentor. Ele conhece cada sentimento, cada centímetro do universo, Ele conhece. Tudo está no controle dEle. Você está entendendo a quem você serve? Vale a pena andar ansioso, angustiado, oprimido? Vale a pena viver sem esperança? Ei, você não veio para viver eternamente deste mundo, porque você não é cidadão deste mundo. Os acontecimentos deste mundo já está escrito em Apocalipse. E sobre você que tem Jesus como Redentor, Ele já escreveu a tua história, e o que vai prevalecer é o que Ele diz de ti, é o que Ele escreveu de você. Observe que, entendendo isso, a gente vai entender que Romanos 11, 33 até o 36 diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande, desculpa, me perdoe, é Romanos, é isso mesmo, pode deixar aí, Romanos 11, 33. Ó, profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente, e a igreja pode dizer amém. Esse é o nosso glorioso Redentor. Ele vive e tem vida abundante para você. Observe aqui, diante do que a gente leu, observe uma coisa: só Ele tem o total controle. João 1, gente, 14, a gente já leu João 1 lá, mas somente o versículo 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Olha só, o verbo é Deus. Gente, o verbo se fez carne, a palavra de Deus, o verbo é Deus. Jesus faz parte da Trindade Santa, Ele é Deus, Jesus é Deus, Ele é o nosso Redentor, um Deus conosco. Olha que diz Atos 17, 24, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Gente, sabe o que a Bíblia diz? Que nosso Deus não habita em santuário, em templo como esse, construção, feito pela mão do homem, isso aqui foi o homem que fez. Não, Ele habita em cada um de nós,
quando entendemos que Ele é Deus e recebemos Ele na nossa vida e deixamos Ele governar. Ele habita dentro de você. Ei, Emanuel não está apenas com você, Ele está dentro de você. Ele habita em cada um de nós. Quando entendemos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, e temos Ele como único Deus, Senhor, Salvador e governo da nossa vida. Esse é o nosso Redentor, Jesus Cristo. Essa palavra é tão clara e nítida a respeito da essência do Evangelho. Muitos dizem que é evangélico, muitos dizem que é cristão, mas não deixa Deus governar a sua vida, porque não é humilde suficiente. Simplesmente deixa que o mundo os leve. Deixa que, como diz uma música, deixa a vida me levar. Ei, você está sem luz quando a vida te leva. Deixa Deus te levar, porque Ele tem a vida abundante e eterna. Quando nós somos humildes e deixamos Deus governar, nós buscamos e vivemos a sua palavra. E o reflexo da sua luz do Espírito, da luz do Espírito Santo, nos leva a viver os frutos do Espírito Santo que não são nossos. Quando nós não refletimos isso, nós vivemos os frutos da carne. E quem vive os frutos da carne está longe de se dizer cristão, porque se mostra que está vazio e Deus dá uma ordem: enchei-vos do Espírito. Não se deixe levar pela embriaguez da carne nem das coisas desse mundo, mas enchei-vos. Ele dá uma ordem. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos desobedecendo a ordem de Deus. Mas quando você está cheio, você é conduzido em meio à tempestade a descansar em Deus. Porque paz e descanso não quer dizer que nós não estamos passando pela tempestade, mas podemos passar essa tempestade com esses sentimentos e dando glória a Deus. Então eu queria ainda completar aqui, só ratificando esse versículo. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Não existe nada que não foi Ele que fez. Observe aqui, sendo Ele Senhor do céu e da terra, nada acontece sem que Ele esteja num controle e sabe todas as coisas. Ele não habita em santuário feito pela mão do homem, Ele habita em cada um de vocês, quando se torna filho de Deus. Criatura todos são, mas filhos só quem tem Jesus como único Senhor e Salvador, porque é o herdeiro, co-herdeiro juntamente com Cristo. Então, a gente precisa entender que Ele é Emanuel, Deus conosco, e habita em nós. E com isso nós precisamos descansar o nosso coração nele. Não pense que você vai conseguir descansar quando tudo está bem. Não. Mesmo que tudo esteja mal, você consegue descansar nele. Porque o nosso descanso não depende dos acontecimentos externos, mas de quem está interno dentro de você, o Emanuel, o Espírito Santo de Deus. Olha só, ainda em Atos 17, veja o versículo 28, o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: pois nele vivemos e nos movemos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Você está em vida, é Deus que permite. Viva a sua geração, mas viva bem vivida, porque você só tem uma vida nessa geração. Viva sobre a direção, sobre o poder e a condução do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo que habita em você. Você só tem uma vida. O que é que você está fazendo com ela? Se entregando ela às ansiedades, às angústias, às opressões e às preocupações deste mundo? Você não sabe que tudo isso não pode mudar um palmo do seu futuro, nem um côvado dos acontecimentos? Então não vale a pena viver uma vida só nesta geração que você está.
e viver desta forma. Vale a pena aproveitar cada segundo da sua vida nesta geração, vivendo na presença de Deus, confiando, crendo, descansando, esperando somente nele. Ele tem o melhor para você. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece a tua vontade e Ele sabe o que é o melhor para você. E os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito são os melhores para te dar o fim que você deseja. Então deseje Deus, queira Deus, almeja Deus, viva Deus, coma da sua palavra, se encha do seu Espírito. Ele está presente, Emmanuel está aqui. Eu queria terminar com esse versículo dizendo uma coisa. Ele, gente, só Ele, e é Ele quem preserva a sua vida. Não querer entender porque alguns já se foram. Não. Mas se você está vivo e Ele está preservando a tua vida, é porque Ele não acabou de escrever a tua história. Ele ainda tem promessa. Se Ele está te mantendo aqui, é porque Ele é fiel e vai fazer se cumprir na tua vida. E se você tem Ele como luz, como governo da tua vida, então descansa o teu coração, porque o que vai prevalecer não é o que o mundo está mostrando, mas o que Deus deixou na sua palavra. As suas promessas vai prevalecer sobre a nossa vida. Esse é o nosso glorioso Redentor, Jesus, o Messias, Emmanuel, Deus conosco. Eu queria terminar dizendo uma coisa. Jesus é tudo em todos. O que seria, gente? Eu fico pensando assim, o que seria essa igreja sem Ele? O que seria estar nesta manhã, cantando, ouvindo, sem Ele? Às vezes eu fico imaginando tudo isso. O que seria a gente? O que seria as nossas vidas sem Ele? Eu vou dizer o que seria. Sem Ele nada, mas com Ele tudo, tudo. São milhares de promessas na vida terrena e na eternidade. Ele quer que você tenha uma esperança, não a que o mundo oferece, mas uma esperança completa, porque a esperança que Deus nos oferece, ela é na vida terrena, ela é na morte e ela é na eternidade. Esse é o nosso glorioso Redentor. Ele fez tudo por todos, até morrer na cruz para perdoar teu pecado. Ele fez tudo por todos e por você. Ele vê você individualmente. Ele olha para o mundo, mas você é particular, você é especial. Mesmo que alguns te digam, mesmo que as circunstâncias te levou a isso, te mostrou isso, olhe para Ele, confie nele, espere nele, descanse nele, porque nele você é mais que vencedor. Nele Ele tem a restauração, Ele tem a cura, Ele tem a direção. Ei, você que estava preocupado com algumas respostas esses dias, Deus tem a tua resposta. Ele tem solução. Nele não existe causa perdida. Quando Ele quer fazer, ninguém consegue impedir. Agindo Deus, ninguém impedirá. Esse é o teu glorioso Redentor, Deus conosco, Jesus, o Filho de Deus. Deixa eu dizer outra coisa para você. Quando entendemos que Jesus é tudo em todos, nós vamos entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Quando entendemos que Jesus é tudo em todos, então entendemos que Ele é a razão da nossa existência. Jesus é a justificação da nossa salvação. Jesus é a paz que traz alegria. Jesus é a esperança que nos traz perseverança. Jesus é aquele que tem a última palavra. Jesus é aquele que estava no princípio criando todas as coisas. Jesus é aquele que ressuscitou e pisou a cabeça de Satanás. Jesus é aquele que está diante do trono do Pai, à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de vocês. Jesus é aquele pelo qual se humilhou para te honrar. Jesus é o princípio e o fim.
Jesus é aquele que continua no controle de todos os acontecimentos da terra. Jesus é aquele que fez promessa e é fiel para cumprir na tua vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que se fez luz para que você refletisse a glória dele aqui na terra. Jesus é aquele que te chama como nação santa, povo exclusivo. Gente, nação santa, povo exclusivo, eleito de Deus. Jesus é esse que veio e derramou e mostrou o seu grande amor. Jesus é esse, Jesus é aquele que amou o mundo de tal maneira que mandou seu único filho Jesus para todo aquele que nele crê, não venha morrer, mas tenha vida eterna. Jesus é aquele que curou, que levantou coxo e fez andar, que pegou paralítico e curou, pegou os leprosos e curou, trazendo sanidade plena sobre o seu corpo. Jesus é aquele que ressuscitou mortos. Jesus é aquele que está no controle da vida e da morte. Ele é quem tem a última palavra para todas as coisas, neste mundo visível e no mundo invisível. Jesus é aquele que verdadeiramente, Emanuel, está conosco. Diante de toda a sua glória, diante de todo o seu poder, eu quero que você inculque isso na sua vida. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está com você. Ele é Emanuel, Deus conosco. Descansa o teu coração, porque Jesus é Deus. E eu queria orar neste momento. Eu queria orar por você, para dizer para você que Ele está aqui, que as nossas orações vão ser ouvidas, que as nossas orações vai ter resposta. Ei, tem alguns que já vem orando há muito tempo e você pensou nisso agora, mas Deus continua em silêncio. Saiba de uma coisa, que até o silêncio de Deus é a resposta das tuas orações. Porque se Ele ainda não te respondeu, Ele está te dizendo: continua na perseverança, continua crendo, continua esperando, ei, continua orando, não sai dos teus joelhos, continua na minha presença. Ei, se eu te responder agora, você vai fazer o que eu não quero. Continua, porque o que vai prevalecer é a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus está presente, Emanuel, Deus conosco. Não te preocupas com a pandemia, faz o que te cabe fazer. Use máscara, faça higienização, faça tudo o que você tem que fazer, mas não se preocupe com ela, porque essa pandemia está no controle da mão do nosso Deus. Ele é um Deus justo, o nosso Jesus é juiz das nações e dos acontecimentos. Ei, os homens pensam que está prevalecendo porque está achando que tem alguma coisa, porque tem algum tipo de poder aqui na terra, mas todo o poder no céu e na terra foi dado ao Senhor. Jesus é aquele que coloca reis e tira reis. Por quê? Porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é Emanuel. Jesus está aqui, está na tua vida, está na tua casa, com a tua família, num controle. Tem a última palavra e Ele vai agir. Aplaude a Ele. Ele é Deus, Emanuel, Deus conosco. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar nesse momento. Primeira coisa, antes de começar a oração, tem alguém aqui que entendeu que Jesus não governava você? Se tem alguém, não precisa sair do seu lugar não, porque nós vamos manter a distância. Tem alguém aqui que quer hoje receber o convite de deixar Deus governar a tua vida? Levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Você está declarando no mundo espiritual. Tem uma pessoa lá, levanta mais alto assim para eu ver a mão. Aí em cima tem alguém? Deixa Deus governar a tua vida. Eu vou orar neste momento. Você pode dizer hoje: Jesus, eu te recebo como único Deus, seu e Salvador. Entra na minha vida e faz morada. Você que está nas redes sociais, manda uma mensagem. Nós queremos falar com você, que você deixou Jesus governar seu coração e sua vida. Oremos neste momento.
Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, Deus que está nos céus, Deus que está conosco aqui na terra, Deus que está em cada um de forma individual. Senhor, nós queremos começar esta oração fazendo uma entrega. Primeiro, queremos nos humilhar diante dos teus pés. Não apenas este momento, queremos continuar de joelho humilhado diante da tua presença, reconhecendo que somos pecadores, que temos falhado e não temos vivido a tua palavra, porque muitas vezes as distrações do mundo, dos filmes, de tantas outras coisas, estão roubando esse tempo com qualidade no Senhor. Nós reconhecemos que deixamos o resto do nosso tempo, para te buscar, porque temos dado as primícias do nosso tempo a outras coisas que não convêm. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque temos entristecido o teu Espírito que habita em nós, com nossos pensamentos, com nossas atitudes, com nossos julgamentos. Nós queremos, Senhor, te pedir perdão, porque temos falhado e sabemos que não conseguimos esconder-nos da tua face. Tu sabes todas as coisas. Nós estamos humilhados diante da tua palavra, dentro do teu poder, diante da tua palavra, diante da tua presença, para te clamar perdão, pedir perdão e clamar pelo teu perdão, pelo teu socorro. Vem sobre nós, perdoa as nossas mazelas, as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa por vivermos um cristianismo medíocre, quando não queremos cumprir a tua palavra, queremos apenas o que ela nos oferece, que é as promessas. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Deus, muitas vezes culpamos as autoridades governamentais pela aflição, pela situação. Muitas vezes culpamos muitos por acontecimentos, mas o único culpado somos nós, que não estamos rendidos ao Senhor. Até às vezes jejuamos, mas não nos arrependemos. O que vale este jejum? Deus, estamos neste dia jejuando, porque queremos apresentar a nação e todas as coisas. Mas, Senhor, não adianta se nós não estamos na tua presença arrependido, humilhado, quebrantado. Perdoa os nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos erros. Que o sangue do Cordeiro nos purifique e nos limpe de todo o pecado. Faz de nós instrumento de louvor e nos usa nesta geração, para que venhamos fazer a diferença, para que o mundo veja em nós o reflexo da presença do Emanuel conosco. Porque tu és o Deus que está em nós, e através de nós, Senhor Deus, faz a tua vontade em nossas vidas. Oh Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma agora a tua igreja. Ó Pai, toma cada um daqueles que estão aqui presencial, aqueles que estão assistindo online. Deus, toma cada um de nós, porque o Senhor conhece como chegamos aqui, quais os nossos sentimentos, os acontecimentos que estavam na nossa vida, na nossa família e ao nosso arredor. Deus, toma esta causa, toma a nossa causa, toma a nossa causa, toma o nosso problema. Toma, Senhor, as nossas ansiedades. Toma, Senhor, as nossas preocupações, as nossas angústias. Queremos lançar tudo ao Senhor, para trocar pela fé que temos em Ti, confiando que foi entregue, está nas Tuas mãos. Quem vai operar é o Senhor, e quando o Senhor opera, ninguém impede. Toma, Senhor, a dor da nossa alma. Se chegou alguém aqui, Senhor Deus, que estava doendo muito a sua alma, Deus, o remédio estava controlando o corpo, mas não estava controlando os sentimentos da alma. Deus amado, alivia, traz descanso para esta alma. Traz descanso para aqueles que estavam angustiados, oprimidos. Traz descanso para aqueles que estavam ansiosos e preocupados. Traz descanso e traz a convicção para a mente, para o coração deles, que é o Senhor que está no controle,
Ei! Ei! O dia de amanhã não te pertence. Ei! Daqui uma hora não te pertence, porque ainda não aconteceu. A única coisa que te pertence é o agora. Viva o agora na presença do Emanuel, Deus contigo, conosco. Porque só assim você vai viver uma vida bem vivida. A única coisa que você pode administrar é o agora, é o presente. Viva o presente na presença do Todo-Poderoso, do Deus Emanuel, que está contigo. Ei, ei, a coisa mais importante para você, talvez não é aquilo que você está pedindo a Deus. A coisa mais importante para você é o seu relacionamento com Deus, com Emanuel. Ei, busque esse íntimo relacionamento, porque Ele tem descanso para a tua alma. Busque esse relacionamento, viva esse relacionamento, porque Ele tem a resposta e a solução para a tua causa. Que Deus te abençoe hoje, neste momento, agora. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém, amém, amém. Você pode abrir sua boca e glorificar ao Deus conosco, Emanuel.